Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da filosofia quadrante. E nesta minha contribuição eu quero abordar alguns pontos da minha antropologia metafísica ou ontoantropologia. Ontoantropologia é um tema aí bem importante, pois temos aí dois axiomas ultimacionais, que é o axioma do segundo princípio e do quarto princípio, que é justamente dentro da tripartição do ser, o ser sujeito, né? Recapitulando a teoria da tripartição do ser, é uma teoria que eu construí a partir do Hermann Doiber, que trabalha a ideia da tríade, ser ente, ser intermediário e ser sujeito. Ser sujeito é o segundo e o quarto princípio, que dentro da perspectiva axiomática quadrantizante eu vou chamá-la de eu, unal, tu dualítico e tus múltiplico. Então, se há um princípio axiológico, antropológico, ultimacional da filosofia quadrante, isto é, se há o eu outro, haverá de ter a antropologia. Então, não é possível irmos à filosofia quadrante enquanto fundamentos, ou seja, os seus fundamentos, né, axiomáticos, sem uma antropologia. Então, se há o primeiro princípio, Deus, o terceiro princípio, realidade, haverá de ter o segundo princípio, eu, e o quarto princípio, o outro. Então, na relação tripartítica do ser sujeito, isto é, o eu, totus, abordaremos aquilo que eu chamo de quinariologia. Veja, quando eu olho para o eu e o outro, enquanto dimensão antrofilosófica, há 5 perguntas últimas, da mesma forma que é o quadrante ultimacional. Quando aprofundamos a questão antropológica axiomática, ou seja, quando aprofundamos o eu totus, 5 perguntas últimas permeia a antropologia. Essas 5 perguntas foi levantada pelo meu pastor Leandro. Para quem não sabe, eu sou protestante, moro em Vitória da Conquista, Bahia, congrego na igreja Graça e Paz, protestante, calvinista, tradição reformada, com viés carismático, ponto bem importante, né? E há 1 ano e meio atrás, meu pastor Leandro Rocha, ministrou um sermão de modo pastoral, onde ele levantou as 5 perguntas últimas, que são perguntas que, da mesma forma que permeou de modo quadrantizante a filosofia quadrante, né? A filosofia quadrante permeou na história do Ocidente, na história da humanidade. Essas 5 perguntas também permeiam a história da humanidade. Quais são essas 5 perguntas? Então, o pastor Leandro ele disse que a primeira é de onde eu vim. A segunda é quem eu sou. A terceira é o que eu vim fazer aqui. A quarta é até onde eu posso chegar. E a última pergunta é para onde eu vou. Essas 5 perguntas são perguntas últimas. Claro, o meu pastor a tratou de modo pastoral, como pastor batista, reformado. Ele não deu um viés filosófico. Claro, teve um arcabouço teológico pastoral por detrás das suas colocações, porém eu vi ali uma potencialidade filosófica
Eu até comentei isso com ele. Tomei um café e falei: essas perguntas aqui são perguntas últimas. E é um tema que devemos explorar na filosofia. Dito isso, eu levei para a filosofia quadrante. Então, eu desenvolvi alguns conceitos importantes para trabalhar a questão da quinariologia. O que é a quinariologia? Quinário vem de 5, quinto, 5 pontos. Então, a primeira pergunta, de onde eu vi, é o que eu vou chamar na filosofia quadrante de primaridade. A segunda pergunta, quem eu sou? A terceira pergunta, o que eu vim fazer aqui? E a quarta pergunta, até onde eu posso chegar? São perguntas que eu chamo de medialidade. E a última pergunta, para onde eu vou chamar de ultimacidade. Veja, a primaridade aqui tem um viés platônico-pitagórico, o antifato. O tema da minha ontologia abarca a antropologia. Depois você escute as minhas colocações sobre o tema do meon lá nos 2 vídeos que eu publiquei no YouTube, onde eu abordo a questão do natificar heideggeriano, fazendo uma crítica ao Olavo e abordando a temática ferreiriana da minha ontologia, o tema do não ser. Então, quando eu vou até a primeira pergunta, de onde eu vim, enquanto primaridade platônica pitagórica, antifato, o tema da minha ontologia permeia o eu e o outro. Ou seja, existe um diálogo entre minha ontologia e antropologia a partir daquilo que eu chamo de quinariologia. Esse é um ponto importante. Então, fazer essa pergunta é fazer uma pergunta de cunho meontológico, não só ôntico ou ontológico, mas também meontológico. De onde eu vim? De onde você veio? Você possui aqui uma medialidade, que eu vou explicar agora, né? Mas a pergunta primordial enquanto primaridade é essa. É a pergunta gonológica. Por isso que o tema, ou a área que estuda essa pergunta, né? De onde eu vim, é aquilo que eu vou chamar de gonologia. Até fazendo um diálogo aí com o Hesíodo, a Teogonia, livro aí fundamental para a tradição ocidental, né? Então, fazendo um diálogo com Hesíodo, Teogonia, a origem dos deuses, há também aquilo que eu chamo de gonologia, o estudo da origem. Então, quando eu jogo a gonologia para a antropologia, porque eu posso jogar a gonologia para outras áreas quadrantes, eu posso tratar a gonologia da realidade, a gonologia de Deus, mas eu posso tratar a gonologia no eu outro. Então, quando eu olho para a gonologia, ou seja, a dimensão de origem antropológica do eu outro, a pergunta a ser feita é: de onde eu vim? Essa pergunta tem um cunho meontológico. Por isso que eu falei que é quase que impossível fazer um diálogo entre Heidegger e Mário Ferreira dos Santos na temática do natificar. Quase, não é totalmente. Por quê? Porque quando o Mário estava trabalhando o tema do meon, ele coloca um ponto. O tema do meon é oblíquo. É oblíquo. A gente tem que usar a analogia antes para falar de meontologia. A gente não tem acesso ao tema do não ser de modo puro. É sempre por analogia. Isso é fato. E isso, querendo ou não, causa uma angústia. E a pergunta de onde eu vim causa uma angústia. Então veja que o diálogo entre Martin Heidegger e Mário Ferreira dos Santos e essa tradição do não ser, da meontologia, é totalmente possível. Para a galera aí, a galera carvaliana, os alunos do Olavo, acha que não, mas eu não concordo com isso. Muito pelo contrário, é totalmente possível. E a filosofia quadrante está aí para demonstrar isso. Claro, existe aí uma diferença entre Heidegger e Mário Ferreira dos Santos. Mas nesse tema da obliquidade do meon, eu posso
fazer um diálogo aí com o natificar enquanto angústia antropológica heideggeriana. Porque o Heidegger trabalhava o tema do nada, o natificar, e a angústia no ser sujeito, né? Ou seja, no eu outro. É um tema bem importante. Ou seja, o ser a ir enquanto eu aí no mundo, indo para a morte, é um ser de angústia. E esse indo para a morte perpassa a quinariologia. Então, o Martin Heidegger aqui vai aparecer de modo forte na quinariologia. E eu vou demonstrar isso nos próximos anos. Em publicação de livros, eu pretendo publicar um livro sobre a quinariologia, ou seja, a antropologia metafísica da filosofia quadrante. Esse é um ponto muito importante. Então, essa é a primeira pergunta. De onde eu vim? Primaridade, origem. Segunda pergunta, terceira e quarta, trabalha a primaridade. Então, se a primeira, enquanto antefato, tem um cunho pitagórico-platônico, a medialidade, ou seja, o meio, enquanto fato, porque a medialidade é a vida antropológica fatídica, eu posso trabalhar e vou trabalhar a partir da perspectiva aristotélica carvalhiana, ou aristotélica olaviana. Eu vou explicar por que o Olavo de Carvalho está aqui. Mas quais são as perguntas? Depois da primeira pergunta gonológica, a gonologia, a origem, vem a segunda pergunta, que é a pergunta estudada pela aquilo que eu chamo de personologia, o estudo da persona. Isto é, a pergunta, quem eu sou? Essa pergunta, quem eu sou, é uma pergunta repleta da personalidade. E aqui entra o meu diálogo com o Olavo de Carvalho e a sua teoria das 12 camadas. Tem muita gente perguntando, Anderson, você está fazendo aí um diálogo entre Mário e Olavo de Carvalho, você quer trabalhar as 12 camadas com viés metafísico? Sim. Só que isso não é por acaso. O ponto de partida está aqui, na quinariologia. Porque a pergunta quem eu sou não é uma pergunta apenas psíquica, é reducionista. Ítalo Marcilli, essa galera toda aí dos alunos do Olavo, fala muita besteira em relação à temática das 12 camadas. Inclusive o Olavo tinha uma análise muito psicologista, inclusive o Olavo, mas os outros que pegam a teoria do Olavo cria espantalhos, cria loucuras. Não, as 12 camadas é um tema metafísico. E eu provo isso com a quinariologia. Porque quando eu pergunto quem eu sou, eu estou fazendo uma pergunta, para citar o Mário, emergente, intensiva. E eu estou olhando de modo heterogêneo para a minha persona. Por isso que não é apenas uma camada enquanto homogeneidade. É várias camadas heterogêneas. E o que o Mário Ferreira dos Santos vai dizer? Que quando a gente tende para o intenso, a intensidade, tendemos de modo intuicional ao heterogêneo, ou seja, tendemos ao agregando, como diria o Leibniz. Então, quando eu olho para mim e pergunto quem eu sou, eu estou de modo intensivo, de modo heterogêneo, tentando responder de modo heterogêneo a minha persona multiforme, multifacetada. Então, a personologia, ou seja, a personalidade, isto é, a pergunta quem eu sou, é uma pergunta de medialidade fatídica. É o fato aí. A minha persona está aí. Aí vem um Heidegger, né? O ser aí no mundo, que vai para a morte. E esse vai para a morte, enquanto mundanidade aí, o vai buscando a última pergunta, né? Para onde eu vou, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, quando eu olho para a persona, isto é, para a personologia, e faço essa pergunta, quem eu sou, essa pergunta não é meramente psicológica, não devemos tratar essa pergunta de modo psicologista. É por isso que quando eu olho para as 12 camadas, tá entendendo? Quando eu olho para as 12 camadas, eu percebo ela de modo metafísico, porque a pergunta quem eu sou não é a pergunta psíquica. Tem uma influência, mas o aspecto, aqui eu sou como do Iverdiano, né? O aspecto psíquico é apenas um aspecto da realidade, não é o todo. Eu não posso confundir, gente, consciência com aspecto psicológico. Existe uma correlação das emoções da dimensão psíquica?
emotiva, emocional com a consciência, claro que existe, mas a consciência vai além. A consciência perpassa todas as modalidades da realidade. E quando eu pergunto quem eu sou enquanto consciência personificada, uma personalidade, uma personificação, eu estou fazendo uma pergunta não meramente psíquica, eu estou fazendo uma pergunta enquanto consciência total, que atravessa todas as modalidades da realidade. Estou fazendo uma pergunta metafísica, é uma pergunta ontológica. Se é ontológica, é meio ontológica. Por quê? Porque eu só posso responder quem eu sou se eu responder de onde eu vim. Logo, como eu vou responder a pergunta personológica, quem eu sou, sem a minha ontologia antropológica? Tá entendendo? Então aqui está o ponto. Eu vejo gente se esquivando, dizendo isso é uma leitura errada. Não, não é uma leitura errada do Olavo. Eu estou reformulando, eu estou tratando o Olavo como metafísico. A teoria das 12 camadas da personalidade, na minha humilde opinião, e eu vou trabalhar nos próximos anos para demonstrar isso, na minha opinião é uma teoria metafísica. Por isso que eu falo, as 12 camadas é uma ontologia do sujeito, é a metafísica do sujeito, são leis na persona. Claro, pode haver e haverá novas camadas da persona, não somente 12. Eu acredito que as 3 últimas camadas, da 10ª à 12ª, são camadas de fato limite. Mas entre a 9ª camada e a 4ª camada eu posso encontrar mais camadas e sofisticar a teoria do Olavo. Tá entendendo? Mas o ponto é esse. As 12 camadas da personalidade tá respondendo essa pergunta última aqui, da quinariologia antropológica. Ou seja, quem eu sou. Por isso temos que trabalhar um tema, uma matéria, a personologia. Se há a pergunta quem eu sou, a outra pergunta, o que eu vim fazer aqui? Que é uma pergunta da vivencialidade. Aí vem outra matéria, a vivenciologia. A ideia da vivencialidade é ik enquanto aqui. Aí vem o meu diálogo com o Martin Heidegger novamente. A vivencialidade aqui, ou seja, o que eu vim fazer aqui, é o ser aí. Este ser aí deve passar de modo ético-moral por um mesons. Aí vem, aristotelicamente falando, a teoria dos mesons, a justa medida que Aristóteles tanto nos ensinou em Ética Nicômaco. Nem a falta, nem o excesso, mas um meio quanto justa medida. Meio aqui não é ser isento, não é ser isento, não. O meio aqui enquanto dimensão ética. E ética, para mim, como doiverdiano, diz respeito ao sacrifício, me doar. Esse tema da ética eu vou demonstrar de modo profundo, posteriormente. E a teoria dos mesons ético. Mas a pergunta, o que eu vim fazer aqui, é uma pergunta vivenciológica. É uma pergunta vivenciológica enquanto Dasein. É o meu ser aí no mundo enquanto presença. Aí é um diálogo com Heidegger, né? Então veja que o Heidegger vai aparecer. E por fim, trabalhando a medialidade, tem a potencialidade, isto é, até onde eu posso chegar. Aí vem o outro termo que advém do alemão, que é o Sonsein. O que é o Sonsein? É o sendo. Se há o Dasein, o ser aí, há um Sonsein. O ser aí sendo. Então, até onde eu posso chegar? Essa também é uma pergunta metafísica. Então, quando eu olho para a minha vida, enquanto ser aí sendo, de modo factual, a medialidade aristotélica carvalhiana, quando eu olho para quem eu sou aí no mundo, de modo antropológico, intensivo, 3 perguntas eu faço de modo útil. Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? E até onde eu posso chegar? Essas são perguntas limites. Como
como ar no quadrante. Os 4 princípios são dimensões axiomáticas, limites e apodíticas. Isso também é apodítico. Todo ser humano, independente do que ele seja, fará essas perguntas. Estará diante da metafísica ontológica dessas perguntas aqui. Você pode ser de esquerda, de direita, de centro, ateu, não ateu, cristão, não cristão, budista, macumbeiro, espírita. Pode ser tradição ocidental, tradição oriental. Seja o que você for, o que você faça, o que você é. Essas perguntas permeiam todos. Por isso que é apodítica. E também são perguntas últimas. Toda pergunta que eu vou fazer, por exemplo, na medialidade, querendo ou não, voltará para essas perguntas últimas. Da mesma forma que acontece no quadrante. Tudo que o homem faz aí, uma hora ou outra, voltará para a última cidade quadrantizante. Ou seja, voltará para o absoluto, eu, realidade e outro. Da mesma forma, de modo antropológico, acontece aqui na areologia. Vamos acabar voltando para as perguntas últimas antropológicas em relação eu outro ou eu tutus. Então, quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? Até onde eu posso chegar? São perguntas de medialidade. E aqui, na medialidade, eu vou usar o Olavo, vou usar o Aristóteles, o Martin Heidegger e outros autores. Outros autores também vão aparecer. Vários autores, na verdade, vão aparecer. Mas autores centrais aqui é o Olavo, o Aristóteles e o Martin Heidegger. São autores centrais aqui. E com o passar do tempo, vou colocar aí outras positividades de outros autores, né? Claro. E a última pergunta é que eu vou chamar do depois do fato. O que é o depois do fato? É a última cidade. Última cidade de cunho platônico agostiniano. A pergunta, para onde eu vou, tem, gente, a ver com aquilo que a tradição tomista chamava de, ou na verdade, São Tomás de Aquino. Que São Tomás de Aquino chamava de eveternidade. O evo eterno. O que é o evo eterno? Existe a eternidade enquanto infinita potência ativa, não teve começo e não terá fim. Onipotência. Antes da origem, ou seja, de onde eu vim, quem eu era antes de existir, antes da minha origem. Eu estava no uso do Pai. Por isso que eu falei que a primeira pergunta, primariológica, né, a primaridade é de cunho ontológico. Então, enquanto infinita potência passiva, antropologicamente falando, eu fazia parte da nous divina. Eu estava na mente de Deus antes de assumir existência. Então, quando assumi existência, passei a ser o quê? Passei a ser finito, relativo. Se sou finito, relativo, consequentemente, sou imperfeito. A imperfeitabilidade platônica se entende aqui, na dimensão do nada relativo e a finitude. O que é a finitude? É aquilo que teve começo e terá fim, enquanto existência cronotópica. Já essa pergunta aqui, para onde eu vou, é uma pergunta eterna. Então, se a eternidade não teve começo e não terá fim, se a finitude teve começo e terá fim, o que é a eternidade? A eternidade, de modo simples, é aquilo que teve começo, porém não terá fim. É eterno, que coaduna com a infinita potência passiva. Nunca seremos eternos enquanto ativo, como Deus o é. Até porque Deus não teve começo e não terá fim. Infinita potência ativa. Então, para onde eu vou é uma pergunta de cunho enxamasiológico. É a imortalidade. É a imortalidade. E aqui tem um diálogo com Platão e Agostinho. Há um diálogo também, por exemplo, Doiver, São Tomás de Aquino, o próprio Calvino. Eu tenho uma crítica aqui nesse ponto à tradição tomista em relação à alma, e eu vou demonstrar isso futuramente. O esquecimento do ser não se deu necessariamente na dimensão ôntica
ontológica, na verdade foi na dimensão meontológica, e o entendimento reducionista da alma que os tomistas tiveram. Eu vou demonstrar isso futuramente, a minha discordância com a tradição tomista. Mas dito isso, a última pergunta, para onde eu vou, não é uma pergunta, como muitos acham, de medialidade. A medialidade é até onde eu posso chegar. Mas esse até onde eu posso chegar é aqui e agora. Já para onde eu vou é o ser aí, enquanto Sozai sendo, que vai para a morte. Por isso que eu falei que o Heidegger é importante. Então, essa pergunta é de cunho imortal. Por isso que Platão disse que filosofar é aprender a morrer. É aquilo que o Olavo de Carvalho chamava de consciência, a consciência de imortalidade. Para onde eu vou? É a última cidade. É o depois do fato. É o depois da medialidade. E veja, a pergunta antefato e depois do fato, ela se conecta. De onde eu vim e para onde eu vou? Por que se conectam? Porque, como ferreiriano pitagórico, eu acredito que tudo volta para um primordial, o Pai, o bem supremo. Por isso que a lei do 10 é a lei do bem supremo. Tudo volta ao Pai e tudo retorna ao Pai. Então, tá entendendo? Aqui está a questão da quinariologia. Aí vem o ponto. Anderson, o que isso tem a ver com a metafísica da filosofia quadrante? Eu expliquei tudo isso aqui para poder explicar o outro ponto. Qual é o outro ponto? Os 12 vetores eidéticos. E você vai entender do porquê eu falei dessa primeira parte para falar da parte metafísica ontológica eidética, fenomenológica transcendente dos 12 vetores eidéticos da filosofia quadrante. Então vamos para a segunda parte, a parte final, né? Então, como vimos, Deus criou tudo. Então, o Pai tirou tudo do não ser e deu ao não ser ser. Porque se o não ser tiver algum ser, já não é não ser, é ser. Então, o Pai tirou da sua nous, inteligência divina, de modo emanativo, tirou o não ser, dando ser a esse não ser. Logo, se há, repetindo, né, se há ser no não ser, já não é mais não ser, é ser. E ao criar de modo existente aquilo que está aí enquanto unidade, se a unidade é a oposição, se a oposição é relação, se a relação é reciprocidade, se a reciprocidade é forma fora enquanto lei de proporcionalidade intrínseca, não é isso? Então, se há uma criação cronotópica existente. Então, Deus criou, Deus sustentáculo, tanto ôntico quanto ontologicamente, para a realidade criacional aí existente. E a criação, como sabemos, é boa. Por isso, a filosofia quadrante, além de ser anti-gnóstica, é crítica do gnosticismo, que demoniza a matéria. A matéria não é má, Rilé não é má. Dizer que Rilé é imperfeita, platonicamente falando, não tem nada a ver em dizer que a matéria é má. Dizer que a matéria é imperfeita, enquanto dimensão finita, é dizê-la que ela é finita. Ou seja, ela, por ser relativa, no contexto beta, né? Por ser relativa, ela teve um começo e terá um fim. E nesse processo, temos os conceitos aristotélicos de ato e potência, seja a realidade enquanto ato possuindo potencialidades. Que, querendo ou não, aparece na quinariologia, né? Estou pressupondo ali toda a filosofia aristotélica também, querendo ou não. Então, a criação existente é boa. É boa. Ela é, mesmo sendo imperfeita. Por isso que eu falei, um dos meus vídeos aí no meu canal, o platonismo não nega o cristianismo, como alguns cristãos, já vi teólogos fazendo isso, dizendo que não é possível pegarmos as positividades de Platão, porque Platão disse que a criação é perfeita. Me perdoe aí, mas são teólogos burros que não estudou filosofia. O teólogo que não estuda filosofia, ele é um péssimo teólogo. Péssimo.
E esse é um erro dos protestantes. Eu, como protestante, vejo isso. A maioria dos teólogos não se interessa por filosofia. Logo, são teólogos analfabetos. Essa é a grande verdade. No nosso Brasil tá cheio de gente assim. Esse Brasilzão lá fora tá cheio de teólogos protestantes assim, diferentes dos teólogos católicos. Os teólogos católicos, de fato, na verdade, eles têm que começar a estudar filosofia primeiro, né? Isso tá correto, viu, gente? Primeiro eu estudo filosofia para depois estudar teologia. Eu posso explicar isso depois para os protestantes, né? Mas essa linha de raciocínio católica tá correta. Enfim, a criação é boa, apesar de ser imperfeita. E dizer que a criação é boa e dizer que é imperfeita não possui contradição, como eu já demonstrei aí no meu canal. Porém, houve uma queda. Aí muitos cristãos caem no erro. Ah, se houve uma queda, a criação também caiu. Não. Se eu disser que a criação caiu, eu vou cair. Meu eu, né, vai cair no gnosticismo. Ou seja, eu vou demonizar a matéria e dizer que a matéria é má. A matéria foi criada por um demiurgo, um deus mau. Aí vem aquele erro que permeou a patrística, os pais da igreja, de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Isso é um erro gnóstico. O próprio João, quando escreve o Evangelho, ele estava diante do gnosticismo. Porque se a matéria é má, e Jesus veio em matéria, se tornou carne no ventre da mulher, logo, Jesus ou é um espírito, ou é de carne má. Tá entendendo? Então a gente não pode aceitar isso. Isso fere a cristologia. Ferindo a cristologia, fere a trindade. Ferindo a trindade, fere o cristianismo, derruba o cristianismo. Por isso o cristão não pode ser gnóstico. É impossível, não pode ser. Se você cair no gnosticismo, você cai num erro. Claro, como diria o Olavo, né? O Olavo falou isso, né? Por conta do sofrimento, eu vou falar sobre o sofrimento aqui enquanto vetor idética daqui a pouco, mas o sofrimento acaba nos jogando em situações gnósticas. Mas isso não pode ser transformado em filosofia de vida. Eu não posso fazer uma filosofia, uma ontologia da demonização materialis, da matéria, da rilé. Isso é um erro. Então, a queda não infectou aquilo que o Hermann Teuber chamou de lado-lei da realidade temporal. Lado-lei é a coisa em si criada por Deus. A coisa em si, vamos dizer assim. Claro, eu estou aqui reformulando para você entender esse conceito de lado-lei do Teuber. Lado-sujeito é a relação do eu com a realidade. Então não é que a realidade é má. É que o eu da queda deixa a realidade desordenada. Então o problema não está na realidade em si. O problema está no eu. Então o problema, vou citar aqui os conceitos kantianos, né? O problema não é nominal, é fenomenal. Tá entendendo? Então, a criação não foi infectada de modo intrínseco pela queda. Não foi. Não foi de modo emergente, intenso, mas foi de modo predisponente. Predisponente partindo do eu e o quedal ao objeto. Primeiro vetor da deca dialética, né? Eu posso usar aqui o primeiro vetor da deca dialética e fazer todo um passeio histórico em cima desses dois conceitos e filosofar e teologizar aqui. Só em cima do primeiro vetor, sujeito-objeto, objeto-sujeito. Então a criação não caiu. Quem caiu foi o eu. Foi Adão, foi os representantes federativos da humanidade. Os eleitos de Deus. Adão e Eva foram eleitos por Deus. Para quem não sabe, eu sou adepto da teoria da evolução, não de modo naturalista, mas de modo micro. Deus guiou o processo evolutivo e no Neolítico ele elegeu dois representantes federativos, que foram Adão e Eva. Esses dois representantes federativos tiveram a inauguração da Enxamá. Então, o homem só passa a saber que sabe dentro do quadrante. Ou seja, vamos dizer que Adão e Eva inaugurou o quadrante. Onde começou a filosofia do quadrante? Começou no Éden. Começou com Adão e Eva. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque a partir do momento que Deus sopra nas narinas dele Enxamá, que eu vou explicar daqui a pouco também, ele sopra
saber, ou seja, o homem passa a saber que sabe que sabe. E ao saber que sabe, ele passa a ter consciência de si, de Deus, da realidade do outro. Quadrante, não é isso? Filosofia quadrante. Então eu sou adepto da teoria da evolução, não de modo naturalista, reducionista, mas eu faço parte da tradição do Alviplântica, do Wilhelm Craig, em relação a esse tema. Quem não conhece isso, dê uma pesquisada antes de falar merda. Tem uma galera que não estuda merda nenhuma e fica falando bosta aí. Ah, Anderson é evolucionista. Estude, antes de abrir a boca. Enfim, então, a queda foi em Adão, na Ain Shama. O que é Ain Shama, gente? Explicando isso aqui. A tradição judaica via a alma de modo tripartídico. Ruach, Nefesh e Ain Shama. A Ruach é o sopro de vida. A Nefesh é o que mantém a vida biótica viva, ou seja, a vitalidade. E a Ain Shama é a alma eterna. É aquela que nos mantém vivo. Aí lembra da kinesiologia? Qual é a última pergunta da kinesiologia enquanto imortalidade? Para onde eu vou? Essa pergunta para onde eu vou é nishamaziológica, ou seja, é minha alma eterna em contato com Deus. E de modo evo e eterno, ela vai continuar sendo em Deus. Ou seja, tudo que acontece, como diz o Olavo, né? Tudo que acontece, tudo que aconteceu não desacontece. E isso nos remete à imortalidade, para onde eu vou. E o conceito do São Tomás de Aquino de Eva e Eternidade, que ele tanto usou, né? Não só ele, mas vários outros pensadores aí de tradição católica. Então a queda foi na Ain Shama. A queda foi no coração. O homem caiu. Esse homem agora passou a absolutizar aquilo que é relativo. Aqui vem a influência do Dove sobre mim agora. Porque para o Dove, o eu que absolutiza aquilo que é relativo e transforma o relativo em absoluto é um idólatra. Por exemplo, eu posso transformar o meu pai ou a minha família em absoluto e ser um idólatra. Gente, idolatria não tem nada a ver com o que os meus irmãos protestantes dizem em relação aos católicos. O que os católicos fazem na sua liturgia se explica naquilo que eles chamam de analogia entes e analogia fidei. O padre Paulo Ricardo, ele tem uma aula sobre o Calbart, dê uma olhada, bota aí, Padre Paulo Ricardo Calbart. Ele vai explicar isso de modo bem sistemático. Mas não tem nada a ver, não é idolatria, tem imagens ali. Enfim, eu evito falar isso para alguns irmãos protestantes que eles não vão entender. Mas se você é da área intelectiva, é um protestante da área intelectiva, você tem que entender isso. É um erro chamar os católicos de idólatra. Isso aí você entender a analogia antes. Um exemplo máximo é o Filho de Deus, enquanto díade indeterminada, se fez imagem determinada. Se fez existência imagética. Deus se fez imagem. Aqui começa o ponto de tudo, né? Então, não acho que eles estão equivocados. Então, dito isso, a queda foi na Ain Shama. E a partir do momento que o homem caiu no pecado, como diria Lutero, o homem ficou encurvado sobre si mesmo, ele passa a absolutizar aquilo que é relativo, idolatrando o relativo e o transformando em absoluto. E absoluto, como sabemos, só Deus. Nada pode ser absoluto senão o nosso Deus. Somente Deus é absoluto. A ciência não pode ser absoluta. A filosofia não pode ser absoluta. Nada na realidade cronotópica, nada existente aí no mundo pode ser tratada como absoluto. Porque se eu transformar o relativo em absoluto, ou seja, se eu transformar o relativo em primeiro princípio quadrante, eu vou gerar problemas. Por exemplo, a paralaxe cognitiva era um problema por quê? Porque veja, na minha vida agneologal pré-teórica eu posso dizer que eu adoro Jesus, e na minha vida teórica enquanto filósofo eu posso dizer que eu adoro a filosofia aristotélica e causar uma tensão. Tá entendendo? Ou adoro a ciência. Eu digo que tudo se explica por meio da ciência e reduzo tudo à ciência. Eu vou estar caindo em paralaxe cognitivo. Só tem uma forma de quebrar com a paralaxe cognitiva, a paralaxe cognitiva eu transformando
meu primeiro princípio, no seu verdadeiro princípio absoluto, que é Jesus, que é a Trindade. Fora disso, é relativo, logo é problemático. E você, se você não adora o verdadeiro Deus, você vai adorar um falso Deus e vai cair em erros e problemas. Isso é metafísica pura. O cristianismo é metafísica pura. É ontologia pura. Então a queda fez isso com o ser humano. Se a queda fez isso com o ser humano, qual é o nosso ponto aqui? O nosso ponto é que existe uma antinomia. Criação e queda. Queda e criação. Aqui vem a minha influência do Mário Ferreira dos Santos. O Mário Ferreira dos Santos, ele trabalhava muito a questão da antinomia. E eu tenho um vídeo aí, um pequeno vídeo no meu canal, falando sobre isso. A minha discordância com o Doiver. Porque o Doiver vai dizer que somente o motivo básico cristão, criação, queda e redenção, somente esse motivo não é antinômico. Isso é uma mentira. E o Doiver via o conceito de antinomia como um conceito problemático. Ele usava o termo antinomia para tecer críticas. Antinomia para o Doiver é como contradição. É sinônimo para contradição. Quando o Doiver usa o termo antinomia, usa no sentido de contradição. Diferente do Mário Ferreira dos Santos, que não usava antinomia como uma contradição. E eu sigo a escola ferreiriana nesse ponto aqui. E a minha crítica, aí agora vai para os doiverdianos da ala protestante reformada. A minha crítica ao Doiver não nasceu da minha linda cabecinha, não. Tem um embasamento do Mário Ferreira dos Santos. Então, se você discorda da minha discordância do Doiver, você vai ter que refutar o Mário Ferreira dos Santos. Se eu discordo dessa sua discordância, dessa sua crítica ao Doiver, então você vai ter que estudar o nosso filósofos brasileiros e refutar o pensamento dele. Vai lá, refutar o maior filósofo que o Brasil já teve. Enfim, dito isso, qual é a minha crítica ao Doiver? É justamente essa. Para o Doiver, a cosmovisão cristã ela é tripartítica. De fato, é tripartítica: criação, queda e redenção. Porém, a redenção não pode ser tratada como algo dado. Aí vem a minha ontologia, aquilo que eu chamo de os mandatários, que eu vou explicar em próximos vídeos também. Na minha ontologia mandatária, ou seja, os mandamentos da filosofia quadrante, há dois primeiros mandamentos, que é: tudo aquilo é dado, com regulação trinitatis. Esse é o primeiro mandamento, que vai corroborar Ferreira dos Santos, vai corroborar Doiver, Aristóteles, Platão. E tudo aquilo que é dado possui aptidão para existir. Isso são mandatários com a influência desses filósofos, as influências do Mário, do Doiver, do Aristóteles, do próprio Olavo, da sabedoria judaica. Eu vou demonstrar isso futuramente. Então, a criação é dada. A queda é dada. Como assim é dada? A criação está aí. Abre os olhos. Eis que está aí a criação. Você está percebendo algum ser tripartiticamente. Você está percebendo um ser ente, ou você está percebendo um ser intermediário ou um ser sujeito. Então a criação é dada. A queda também é dada. Não na realidade, porque a realidade não caiu, nós somos gnósticos, mas na Enchamar. A queda foi intensiva no coração. Foi o coração humano que caiu, o pecado original. Tá entendendo? Também a queda é dada. Agora a redenção não é dada. Por quê? Porque tanto católicos quanto protestantes vão assumir o quê? Que o homem precisa passar pelo processo de conversão. Não é isso? Claro, os católicos têm as suas vertentes teologais, os protestantes suas vertentes teologais, e eu como protestante trabalho a ideia de justificação, santificação, consumação, processo redentivo, né? Que é uma aptidão para existir. Aonde? Na realidade? Não, no coração. No coração que está o quê? Caído. E a queda é o quê? É algo dado. Não é isso? Então, não caia nesse erro.
A criação, queda e redenção não é tripartídica como Dover coloca. O que é dado é a criação e a queda. A redenção é um ponto, vamos dizer, subversivo, extraordinário, que não é dado. Gente, só tem uma forma lógica, que eu estou usando a lógica. Tem uma forma lógica e você discordar disso, é você ser um universalista. O que é universalista no campo soteriológico? A doutrina da salvação. É você defender a ideia de que todo mundo já nasceu salvo. Todos no fim serão salvos. Nem os calvinistas, os hipercalvinistas acreditam nisso. No fim todo mundo vai ser salvo. Stalin vai ser salvo, Nero vai ser salvo, Hitler vai ser salvo, Napoleão vai ser salvo, todo mundo vai ser salvo no final. Aí você tem um aparato lógico para refutar o meu ponto. Então só os universalistas podem criticar isso aqui. Só. Se você não é universalista, cale-se. Cale-se. E não tem como refutar. Não tem como. Mas o universalista tem um aparato lógico, ontológico, teológico, filosófico, é outra coisa. Mas um aparato lógico para refutar esse ponto aqui. Por quê? Porque se todos nascem salvos, a redenção é dada. Não é uma aptidão para existir. Não é uma aptidão para existir. Então existe um aparato lógico na refutação aí, que eu aceito, logicamente falando. Apesar de discordar. Se a universalista aparece dizendo isso, aí nós vamos ter que entrar no campo ontológico, filosófico e teológico para tentar tecer uma crítica ao universalismo, né? Mas no campo lógico, de fato, o universalista pode discordar desse ponto que eu estou levantando aqui. Então, por que eu estou levantando esse ponto? Criação e queda é dada e redenção não é dada. Porque o cristianismo não é antinômico, de modo cosmovisionário. Criação e queda são dois vetores antinômicos. E esses dois vetores antinômicos trabalham dois princípios que eu uso muito na filosofia quadrante, que é criação enquanto ordem e queda enquanto desordem. É por isso que eu uso a ideia da ordem criacional e queda desordenacional. A criacionalidade e a quedalidade. Ordem, desordem, antinomia. Redenção é a aptidão para existir no coração, a qual o Espírito Santo vem e convence o homem do pecado, do juízo, e o homem passa a ser agora um ser salvo, passa pela metanoia, ele é justificado, regenerado, adotado pelo Pai, por meio da obra do Cristo. Então, criação e queda, queda e criação, vetores antinômicos. É uma antinomia. Aí vem os 12 vetores eidéticos, gente. Por que eu expliquei isso aqui? Porque a criação, enquanto ordem, possui 6 vetores ordenacionais. Esses 6 vetores eu vou chamar de o transcendentizar-se, o aliancionalizar-se, o dadivacionalizar-se, o santizacionalizar-se, o alegracionalizar-se e o revelacionalizar-se. As ideias aqui de neologismo, transcendentizar-se, não é usado por acaso. Na verdade, está trabalhando o princípio plontiniano do neoplatonismo de emanação, enquanto princípio esparramativo. E tudo começa aonde? Veja como a filosofia quadrante ela é de fato transcendental. Tudo começa no transcendente, que se transcendentizou-se, que se emanou, que se esparramou aí. Tudo começa aqui. E quais são os vetores de desordem quedal? O imanentizar-se, isso aí você lembrar da crítica do Eric Feiglin à modernidade, às ideologias políticas, que faz o que? Imanentiza o escartom, isso aí você lembrar disso. Aí tem o imanentizar-se, o confrontacionalizar-se, o calamidantizar-se, o sofrimentalizar-se, o iniquidacionalizar-se e, por fim, o ocultamentalizar-se. E vezes que são antinômicos, né? Ou seja,
o transcendentizar-se enquanto ordem e o imanentizar-se enquanto desordem. O aliacionalizar-se enquanto ordem e o confrontacionalizar-se enquanto desordem. O dadivacionalizar-se enquanto ordem e o calamidatizar-se enquanto desordem. O santizacionalizar-se enquanto ordem e o sofrimentalizar-se enquanto desordem. O alienacionalizar-se enquanto ordem e o iniquidacionalizar-se enquanto desordem. O revelacionalizar-se enquanto ordem e o ocultamentalizar-se enquanto desordem. Exemplo, para você entender que essa antinomia aqui de ordem, desordem última. O revelacionalizar-se e o ocultamentalizar-se. Isso aqui é interessante porque explica, de modo cosmovisionário, o que o Mário Ferreira dos Santos vai chamar de conhecer e desconhecer. Por quê? Não podemos esgotar a realidade e não conhecemos tudo. Porque existe um vetor de desordem que é Dao, que é o ocultamentalizar-se. A realidade está sempre oculta. E ao mesmo tempo ela está sempre se revelando. Eu vou chamar esses 12 vetores, são 6 de ordem, 6 de desordem, ao todo 12 vetores. Eu vou chamar de os 12 vetores eidéticos. O termo eidético veio da fenomenologia. Eidético enquanto essência. Então, antes de eu trabalhar aquilo que eu chamo de os mandatários e a teoria policromática do círculo de latência e coadunar esses dois sistemas ontológicos da filosofia quadrante de modo, vamos dizer, a priorístico, eu tenho que trabalhar um a posteriorístico. O a posteriori eidético é justamente isso aqui. Antes de eu trabalhar de qualquer coisa, eu preciso falar da criação e da queda, que é a minha cosmovisão. E aqui eu construí um sistema de ontologia transcendente fenomenológico para explicar dentro da quinariologia o problema do mundo. O problema do mundo se dá justamente nas antinomias de ordem e desordem. E a beleza do mundo. O mundo é uma beleza e existem problemas. Como se explicar isso? Filosoficamente falando, a teologia já explica. Aí nos seus mais de 2000 anos. Porém, filosoficamente, é possível aprofundar isso aqui. Eu aprofundo isso aqui na minha construção dos 12 vetores eidéticos de ordem e desordem. Ordem criacional e desordem que é Dao. Gente, essa teoria não surgiu do nada. E eu faço um diálogo com o Schelling. O Schelling ele trabalhava muito a questão dos valores. Valores enquanto axiologia. Então, para o Schelling, existe uma axiologia hierárquica em 3 planos. O plano de polaridade, ou seja, horizontal, uma polaridade horizontal, de A, por exemplo, de A a B. Existe também o plano de hierarquia, dentro da perspectiva vertical. E existe o plano das escalas, aquilo que eu vou chamar de escalaridade, que é diagonal. Por que eu chamo de vetor? Porque eu vou usar justamente o princípio de seta, os vetores, a simbólica da seta, seja na horizontal, na vertical ou na diagonal. E os 12 vetores eidéticos possuem esse princípio. E dependendo da forma que eu vejo, eu posso percebê-lo de modo polarizante, horizontal. Eu posso perceber de modo hierárquico, vertical, e eu posso perceber de modo escalarizante, diagonal. Eu posso analogar, por exemplo, somente os vetores de ordem e perceber o transcendentizar-se perante o revelacionalizar-se. Eu posso trabalhar somente os vetores de desordem, perceber o imanentizar-se, por exemplo, perante o sofrimentalizar-se. Aqui começa a metafísica da filosofia quadrante. Isso veio da onde? Veio dos meus estudos, eu não vou explicar isso agora, do Mazedaísmo, ou seja, o Zen de Avesta, o livro sagrado do Zen de Avesta. Estou estudando também alguns princípios da sabedoria judaica. A própria sabedoria judaica, textual e pós-textual, em especial textual, o Antigo Testamento tem um peso muito forte. E do Schelling, com a sua teoria dos valores. Para o Schelling, existe, gente, valores
religiosos, valores éticos, valores estéticos, valores lógicos, valores vitais e valores úteis. E esses valores, eles antinomizam. Por exemplo, o primeiro valor, ou os primeiros valores antinômicos, são o santo e o profano. Ou seja, o transcendentizar-se é o santo, o imanentizar-se é o profano. Veja, eu não estou demonizando a realidade imanente. O imanentizar-se aqui é um problema que se deu por causa da queda. É por isso que eu expliquei, para as pessoas não caírem em erro, achar que eu estou caindo no gnosticismo. Eu não estou demonizando a realidade. O problema da realidade se dá por causa da queda no coração. A profanização da realidade se dá não por causa da realidade em si mesma, mas por causa da queda. Por isso que eu fiz esse rodeio todo para a galera ficar falando merda aí, me chamando de gnóstico. Como eu já vi alguns colegas me chamando de gnóstico quando eu expliquei isso aqui. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso aqui, né? Então, o Shelley trabalhava os valores religiosos, a axiologia religiosa do santo e do profano. Ele também trabalhou os valores éticos, o justo e o injusto. O justo enquanto alienacionalizasse e o injusto enquanto confrontacionalizasse. A confrontação, né? Os valores estéticos, o belo enquanto dadivacionalizasse, a dádiva, e o horrível enquanto calamidantizasse. Os valores lógicos, a verdade enquanto santicionalizasse. Veja como esse tema é importante. Trabalhar o tema da verdade e da santidade. Cara, isso aqui é muito profundo. Eu vou explicar isso de modo mais minucioso, mas vocês vão ver a profundidade disso aqui. É muito profundo isso. Então, os valores lógicos enquanto verdade e falsidade. Ou seja, a verdade enquanto santizacionalizasse, santidade, e a falsidade enquanto sofrimentalizasse. Já existem os valores vitais, o forte e o débil. O forte enquanto alegracionalizasse e o débil enquanto iniquidacionalizasse. E por fim, Shelley trabalhava os valores úteis, o adequado e o inadequado enquanto inconveniente e conveniente. Adequado enquanto conveniente e inadequado enquanto inconveniente. Onde eu trabalho isso? A inadequação, ou seja, o adequado conveniente é o revelacionalizar-se. Isso aqui é bem filosófico. E é metafísica pura. E o inadequado enquanto inconveniente, né? Ou seja, é o ocultamentalizar-se. Então, além de haver aqui Mário Ferreira dos Santos, Hermann Doiver, Agostinho, tem o Shelley, essa é a minha teoria. E claro, o cristianismo, né? Essa teoria é uma teoria metafísica da filosofia quadrante que está reverberando a tradição cristã. Aí nas minhas próximas contribuições eu vou explicar cada vetor aqui de ordem e desordem. Aqui está o ponto primordial para mim analisar a realidade, porque eu não posso partir de uma neutralidade religiosa para fazer filosofia, para fazer metafísica. Eu preciso de um ponto eidético essencial. Por isso, são os 12 vetores axiomáticos eidéticos de ordem e desordem. A antinomia, criação e queda, ou seja, criação ordenacional e queda desordenacional. Então é isso. O Schelling é excepcional. Ele me ajudou muito nessa teoria a trazer de fato essa temática para a metafísica. E aqui começa, gente, a metafísica da filosofia quadrante. Nessa antinomia cosmovisionária cristã de ordem e desordem que eu acabei de explicar. E eu vou explicar cada vetor aqui, aprofundando. Ok? Então, valeu galera, muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima.